A gente recebeu hoje o roteiro de uma sessão de RPG de sobrevivência paranormal. Ele foca bastante nas consequências de um duelo, na formação de alianças e em umas revelações bem pesadas sobre o passado dos personagens. Sim, e o primeiro ponto que já saltou aos olhos, e que é um desafio clássico, né, ao adaptar jogo para narrativa, é que o ritmo da história pode ser mais dinâmico, mais focado para maximizar o impacto dos eventos. Sem dúvida. Fica claro que o roteiro está tentando ser muito fiel ao que aconteceu no jogo, quase como uma transcrição. Exato. Só que isso acaba criando um ritmo meio irregular. De um lado, a gente tem o debate sobre apoiar os couraças ou os psicoleiras, que se estende, sabe? Com os personagens repetindo os mesmos argumentos. E do outro, momentos que deveriam ser de alta tensão, como o ataque dos vampiros que parecem se resolver sem muito rápido. É a armadilha do fluxo de jogo, né? Na mesa de RPG, um debate longo pode ser super legal, mas na página, sem energia dos jogadores ali ao vivo, ele pode se arrastar um pouco. Pois é, a narrativa fica refém do tempo cronológico do jogo em vez de dominar o tempo. O tempo dramático. Isso, o tempo dramático. A transição daquela cena mais íntima e lenta do Jai com a Escarlata de volta para o grupo é um bom exemplo. É um corte muito seco, quase um ok, voltamos para cá, que quebra um pouco a imersão que você acabou de construir. Exatamente. A sugestão aqui é assumir uma postura mais editorial mesmo, com o material original. Não só transcrever, né? Isso. Em vez de registrar todo o que aconteceu, a ideia é condensar os diálogos, integrar a exposição de uma forma mais ativa, para que o motor da história nunca desligue, sabe? O foco tem que ser o núcleo emocional de cada cena. Perfeito. Se uma linha de diálogo ou uma ação não move a trama para frente ou não revela algo novo sobre o personagem, talvez ela não precise estar ali. Gosto muito dessa ideia de núcleo emocional. Então vamos pensar naquele debate das facções. A gente concorda que ele é meio circular. Como a gente poderia condensar isso sem perder a essência do conflito? Porque a indecisão deles é importante. Uma abordagem seria cristalizar o debate em 2 ou 3 vozes principais, que representem os polos da discussão. Ah, boa! Em vez de todo mundo dar um pitaco, talvez o foco seja um embate direto entre o pragmatismo da Ken, que quer estabilidade, e a nova lealdade quase fanática do Jai, que está influenciado pela Escarlata. E como seria isso na prática? Poderia ser uma troca curta e afiada. Tipo, a Ken dizendo algo como: a gente precisa de aliados com recursos, não de um bando de idealistas. Certo. E o Jai respondendo: eles me mostraram um caminho. Você só vê números, eu vejo um propósito. Pronto. Em 2 linhas você tem o conflito inteiro ali. Isso é muito mais potente e já constrói o conflito entre os personagens, não só sobre a decisão em si. Pensando nisso, e a recapitulação da noite do Jai do labirinto, o roteiro faz eles contarem a história para o grupo? Sim, é um relato longo. E se, em vez disso, a gente só visse a consequência? Eles voltam. Diferentes. O Jai, que era hesitante, agora está mais assertivo, até frio. O labirinto, que era mais solto, agora está tenso, observando o Jai com desconfiança. O grupo sentiria a mudança e ficaria se perguntando o que diabos aconteceu com eles. Exatamente. A história seria revelada aos poucos, em ações, em diálogos quebrados, criando um mistério que engaja muito mais. É o mostre e não conte na veia. Perfeito. E isso também se aplica totalmente às mecânicas de jogo. O texto, às vezes, fala, dá um teste de percepção ou você tira 21. Sim, isso me tira da história na hora. Quebra totalmente a imersão. Lembra o leitor que ele está lendo a adaptação de um jogo. A tradução para a narrativa tem que ser invisível. E o interessante é que essa tradução pode, na verdade, enriquecer muito a cena. Em vez de ele tira 21 na percepção, que é um dado frio, Sim, você pode escrever: enquanto os outros discutiam, algo no limite da visão dele se moveu. Forçando os olhos, por entre a névoa, ele distinguiu a silhueta de uma garota loira. Ela não estava fugindo, ela estava pulando, tentando alcançar algo que uma figura mais alta segurava longe dela. nossa, isso não só informa, mas adiciona atmosfera, suspense, coloca a gente dentro da cabeça do personagem. Exato. Você transforma uma mecânica em caracterização. Uma falha no dado não é só você errou. Pode ser a mão dele tremeu ao mirar,
A lembrança do último confronto ainda fresca na mente. Essa complexidade toda, essa necessidade de pesar alianças, de perceber detalhes, a decisão entre os couraças e os psicoleiras exige um pensamento estratégico muito aguçado deles, né? Com certeza. É uma característica que eu acho fascinante em quem joga RPG. Geralmente é um pessoal com uma capacidade incrível de pensar fora da caixa, sabe? Uma criatividade que pulsa e um envolvimento profundo com leitura, com narrativas complexas. É uma ginástica mental constante. Totalmente. E essa habilidade de focar, de analisar cenários e de se dedicar a um universo complexo por horas, esse perfil bate muito com o de pessoas que precisam de foco e disciplina para outros desafios. Tipo, Sabe, como estudar para vestibular, para um concurso público, para as provas da OAB ou para residência médica. faz todo sentido. É a mesma dedicação, a mesma necessidade de absorver e conectar informações. Exato. Olha, se você que está nos ouvindo se identifica com esse perfil e é estudante, precisando se preparar de verdade para alguma dessas provas, dá uma olhada em medicob.com.br. Baixe o aplicativo e aproveita o maior banco de questões do Brasil. É muito completo. Demais! Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para você revisar de onde estiver. É uma ferramenta incrível para quem leva os estudos a sério. E voltando ao nosso roteiro, vamos para o segundo ponto, que na verdade se conecta muito bem com isso que a gente falou sobre profundidade. Certo. As revelações emocionais dos personagens poderiam ser entrelaçadas de um jeito mais sutil para criar uma ressonância temática mais forte. Sim, o material tem histórias de fundo muito potentes, cheias de trauma. A fraqueza, no entanto, é a forma como elas são entregues. Muitas vezes é através de um monólogo longo, sabe? O personagem para a cena e conta a história trágica dele. O famoso infodump. Parece mais uma exposição de informações, agora você precisa saber isso sobre mim, do que um desenvolvimento orgânico que surge da trama. É o que eu chamo de momento da fogueira. A ação para, todo mundo senta em círculo e um personagem desabafa. Funciona às vezes, mas quando acontece muito, corre o risco de diminuir o impacto de cada revelação. Sim. Eu fico me perguntando, e se o passado não for algo que eles contam, mas algo que eles não conseguem esconder? Essa é a chave. A sugestão é usar mais subtexto. Plantar as sementes do trauma no comportamento, nas pequenas interações, em reações que parecem desproporcionais, muito antes da revelação completa. E conectar esses traumas diretamente aos conflitos do presente, né? Para que o impacto seja multiplicado? Exato. Vamos pegar o Henry e o passado dele no orfanato. É uma história de abuso, de negligência. Em vez de ele simplesmente contar isso num monólogo, como a gente poderia, como a gente plantaria essa história antes? Boa pergunta. A gente poderia ver isso em pequenas ações. Talvez ele seja o único que sempre guarda um pouco de comida, mesmo quando tem bastante. Um hábito de quem já passou fome. Interessante. Ou quando alguém em posição de autoridade, tipo a Ken, dá uma ordem de forma mais dura, ele recua instintivamente, quase sem perceber. Ou um olhar de desconfiança quando alguém oferece ajuda sem pedir nada em troca. São detalhes que fazem o leitor sentir que tem uma ferida ali, mesmo sem saber qual é. Exato. E quando o monólogo finalmente vier, se ainda for preciso, não vai ser uma surpresa. Vai ser uma confirmação dolorosa de algo que a gente já suspeitava. O público conecta aos pontos e o ahá é muito mais satisfatório. Isso me leva à facada do Jane Henry. É um momento chocante, brutal. Muito. A motivação que lhe dá "você não é ninguém, cachorrinho" é forte, mas parece surgir um pouco do nada, como uma explosão de raiva. Concordo. A gente poderia fortalecer essa linha de causa e efeito. A influência da Escarlate é a chave aqui. O novo caminho que ela mostrou para ele. Isso. E se esse caminho for sobre poder, sobre nunca mais ser a vítima? A facada no Henry não seria só raiva. Seria o primeiro e terrível passo do Jay nesse novo caminho. A prova de graduação dele. Para isso funcionar, a gente precisaria ver mais da doutrina da Escarlata antes. Talvez em diálogos privados dela com o Jay, onde ela fala sobre eliminar os fracos, ou que a compaixão é uma doença. Exatamente.
Aí a facada se torna um ponto de virada temático para o personagem. É a morte do antigo Jai e o nascimento de algo mais sombrio. Ele não está só atacando o Henry, ele está atacando a própria versão antiga e fraca de si mesmo, que ele agora despreza. Nossa, isso dá uma camada trágica e assustadora para a cena. E a Ken? O trauma dela com a perda da filha mencionado. Como isso pode ser mais do que só um fato triste sobre ela? Sim, como isso afeta as ações dela agora. Pode ser a lente através da qual ela enxerga o mundo, e principalmente o grupo. A necessidade dela de manter a equipe unida e funcional não seria só tática, seria profundamente pessoal. O grupo se torna uma substituição da família que ela perdeu. Exato. Cada briga, cada decisão impulsiva do Jay ou do Henry, para ela não é só um erro estratégico, é uma ameaça existencial, o medo de falhar de novo, de perder outra família. Isso muda tudo. A frustração dela com o caos deixa de ser a de uma líder pragmática e passa a ser o desespero de uma mãe que não aguenta outra perda. A rigidez dela, que pode parecer frieza, É, na verdade, um mecanismo de defesa nascido da dor. De repente, uma personagem que podia ser vista como a estraga-prazeres ganha uma profundidade imensa. ao entrelaçar esses passados com as ações presentes, eles deixam de ser história de fundo e se tornam história ativa. O passado não é algo que aconteceu, é algo que está acontecendo agora, dentro deles. E isso eleva o material de uma crônica de eventos de sobrevivência para um drama de personagens, onde as verdadeiras batalhas são internas. Exato. Então, para resumir nossa análise, as duas grandes oportunidades aqui estão em refinar o ritmo e aprofundar os arcos dos personagens. Primeiro, assumir o controle do tempo narrativo, condensando cenas e traduzindo as mecânicas de jogo em pura narrativa para criar um ritmo mais coeso. E segundo, tecer o passado dos personagens nas ações presentes, usando subtexto e comportamento. Em vez de contar as histórias em monólogos, mostrar cicatrizes através das reações e decisões deles no aqui e agora. Como próximos passos práticos, a gente sugere experimentar reescrever a cena do debate, focando num conflito direto entre dois personagens. E para o Henry ou para Ken, tentar adicionar umas 2 ou 3 pequenas cenas ou reações silenciosas que preparem o terreno para a revelação dos traumas deles. São mudanças que podem transformar completamente a experiência de leitura, sabe? Tornando-a mais imersiva e, com certeza, muito mais ressonante. Adoraríamos ver como essas ideias evoluem o material. Quando sentir que tem uma nova versão, por favor, não hesite em nos enviar novamente.